E aí, signo de Aquário, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Essa aqui ela é uma leitura intuitiva geral, ela também é atemporal. Então eu peço que você adapte e encaixe no seu momento atual de vida, tá? Absorva para você aquilo que vai agregar na sua caminhada e o que não fizer sentido, joga pro universo, pois ele é a espiritualidade e vamos se encarregar de mandar as mensagens para quem precisa ouvir, tá bom? Se você se conectar à minha energia, eu peço do fundo do coração que você se inscreva, ative o sininho também de notificações para os próximos vídeos, tá bom? Não esquece de deixar o like, de curtir e comentar, me contar quem que é tu, como é que tu veio parar aqui, da onde que tu tá me assistindo. E vamos lá. Peço perdão pelo atraso dos vídeos, essa semana aconteceu algumas mudanças, foi bem caótico, mas no fim deu tudo certo e agora vamos voltar com as programações normais, tá bom? Vamos lá então, me conectando à egrégora do signo de Aquário. Peço a espiritualidade que eu possa ser esse canal de luz e transmitir as mensagens para aqueles que precisam e estão abertos a ouvir. Optcha, povo cigano, salve todas as suas forças. Optcha. Vamos lá, cortando o deck. Signo de Aquário. Energia geral, signo de Aquário. Optcha. Já virou aqui no deck mesmo a carta da árvore. O que mais? Carta da lua. A lua. O que mais? A carta da carta. E tá. O que mais? Essa carta da lua aí, tá? Tá, deixa eu tirar primeiro. O que mais? E voou longe. A carta do anel. A carta do navio. A carta da torre. Caramba! Carta do coração. Ai, gente do céu. Esses assuntos aqui é babado. O que mais? Não tem nada. O que é essa carta do coração? Eu tô sentindo aqui a carta da raposa. Última. Carta dos caminhos. Então, gente, vamos lá. O que tá me vindo aqui? Essa leitura, a gente tá falando de alguém que está passando, ou é algo que sente no coração que já está acontecendo, sobre uma separação, tá? Aqui a gente tem a carta da carta cruzando com a carta do coração, então eu posso estar me comunicando com pessoas que estão ou pensam em se divorciar, tá? Que a gente tem a carta da aliança, não tem a carta da foice, mas é o que eu tô sentindo aqui com essa carta da torre. E assim, essa pessoa que você está se divorciando ou sendo um término, essa pessoa ela ainda vai tentar voltar, tá? Pode ser que vocês estejam separados no momento aqui fisicamente, né? Estão afastados. E essa pessoa ela pode voltar a entrar em contato e a querer conversar e a querer resolver, tá? Porque aqui a gente tem muito essa carta da lua, ela tá vindo muita essa questão da emoção mesmo. Por mais que não seja uma escolha fácil e seja o melhor, ainda não significa que não vá ser doloroso, né? Às vezes a gente acredita que é uma situação que a gente vai levar para o resto das nossas vidas e a gente vai crescer juntos e vamos criar raízes e vamos ter ótimas
ótimas coisas para colhermos juntos, mas com o passar do tempo a gente vê que não é o que a gente queria, ou a gente começa a ver como é a verdadeira face dessa pessoa. Às vezes é alguém que agiu no impulso, né? Para você, essa pessoa ela ficou com você porque ela não tinha outra escolha, ou às vezes essa pessoa do nada um dia acordou e falou que não queria mais, e aí tudo desmoronou para você, tá? Mas aqui eu vejo que é um aquariano que, por mais que teve essa quebra, você sabe qual é a melhor opção e o melhor caminho para você. Porém, o jogo aqui, esse vídeo, chegou para você para avisar essa pessoa, ela ainda vai tentar novamente, entende? E é como se tudo isso aqui tivesse nas suas mãos, tá vendo? E quando isso acontecer, essa carta aqui pede que você se comunique com os seus, com a sua fé e peça a sabedoria para ter a melhor escolha, porque a escolha vai estar nas suas mãos, entende? Você pode continuar com essa pessoa e tentar algo novamente, só que aqui fala que ambos terão que desconstruir várias coisas. Não só essa pessoa, mas como vocês vão ter que começar a olhar os sentimentos, olhar essa relação, ver se isso é o melhor para ambos, não ser esse egoísta de pensar, eu não tô bem, então eu não quero, não é o melhor para mim. É bom ter esse pensamento, mas às vezes as coisas não deram certo porque faltou isso. Faltou você se colocar e essa pessoa também, tá? Ambos se colocarem um no lugar do outro, não levar em consideração que às vezes alguma atitude do outro ou até mesmo nossa possa ferir a pessoa ou trazer certa insegurança. E assim, a confiança e o respeito, elas são a base de um relacionamento, entende? Se entre as duas pessoas as coisas já não estavam dando certo, se imagine quando acontecer de vir outras pessoas se intrometer no meio disso. É como se não tivesse uma base. Às vezes vocês, nessa relação, vocês descobriram ser muito diferentes. Mas isso não significa que não possa dar certo. Não, a gente não quer uma pessoa igual a nós, porque se entrar num relacionamento com alguém igual a mim, eu mato essa pessoa. Eu não ia dar certo. E o diferente, às vezes, ele vem para nos mostrar outras personalidades, outras perspectivas, outras vidas, outros modos de viver. E aqui ele fala: a gente não precisa ter uma pessoa para complementar a gente, que seja como nós. Entende? As pessoas, elas vêm para nos ensinar muitas vezes, e a gente também ensina essas pessoas. E aqui ele me fala que numa relação, as coisas dão certo se a gente estiver disposto, se ambos estiverem dispostos a se ouvir, e não só ouvir, mas entender e compreender o que cada palavra diz. Aqui tem uma documentação, vocês podem ter entrado com uma documentação desse divórcio, mas ainda eu não sinto já ter acontecido, sabe? Posso estar nesse processo. E vai ser nesse processo, eu acho que é como se nesse processo ambos vão olhar outra face um do outro. Mas esse olhar, essa face não é algo ruim, porque todos temos luz e sombra, certo? Só que se a gente está disposto a aceitar a sombra do outro e a nossa também, é assim que a gente vai conseguir pegar tudo que a gente tem e seguir adiante, mesmo que de uma forma lenta e difícil. Aqui tem muita emoção, eu sinto que sim, tem muito sentimento, só que infelizmente um relacionamento não é só o sentimento, não é só a química. É a compreensão, é o cuidado, é a atenção. Aqui, se ambos estiverem dispostos à construção, dá certo. Só que eu sinto que ambos estão com tanto orgulho que ambos querem que as coisas deem certo, mas é como se o fim tivesse começando a acontecer por causa disso, por causa de ego e orgulho.
Tem sim aqui sentimentos verdadeiros, mas tem desconfiança, tem mágoas profundas. Só que se isso não ser olhado por ambos, vai acontecer no fim. E é como eu disse, essa pessoa pode ser que ela dê esse primeiro passo até você para tentar conversar uma última vez, ou quem sabe você faça isso. E qual o problema de você olhar para você e pensar, não, eu sou um adulto, eu não posso agir assim. O que tem você ir lá conversar com uma pessoa que passou com você e dormiu com você por muito tempo? Eu acho que isso não é um problema, né? Não precisa se envergonhar por algo assim. Mas vai de você, porque aqui é como se a escolha estivesse nas suas mãos. Mas aí, como eu disse, ambos são diferentes, mas se cada um conseguir olhar para a sombra alheia e a si mesma, as coisas elas vão andar e a construção ela continua. Então, resumindo, vai estar nas suas mãos, aquariano, se você vai derrubar tudo que foi construído ou se você vai ir lá pegar novamente tijolo por tijolo e reconstruir. Caramba, essa mensagem foi forte. Não é para todos, tá? Se não ressoar com você, gente, dá uma procurada ali nos vídeos antigos e também nos próximos vídeos pode ser que venha uma mensagem importante para vocês, tá? Vamos lá, Laroia, Dona Maria Padilha, salve espiritualidade. O que mais pode ser passado aqui para o signo de Aquário? Laroia, Dona Maria Padilha. O que mais pode ser passado e deve ser passado para o signo de Aquário? Notícias. Eu sinto que um dos lados, pela primeira vez, vai deixar de agir sobre a razão. É como se vai ter um último impulso aqui de um dos lados, tá? Tem comunicação. Essa pessoa ela pode mandar uma mensagem para você, te ligar. Eu não sei porque tá me vindo aqui a questão da carta. Pode ser que vocês, muitas vezes, quando se conheceram, trocavam cartas e isso com o tempo foi deixando de acontecer e as coisas foram ficando mornas, né? Foram esfriando. Não tinha mais aquele frio, aquele cuidado. É como se vocês, com o tempo, começaram a racionalizar demais, somando com o cotidiano, o dia a dia, a vida, às vezes, né, a rotina, a corrida. Porque acontece, né? E tá tudo bem, porque às vezes a nossa vida é tão corrida que a gente para de olhar até para nós, quanto mais para os outros, né? Só que a gente precisa também admitir que a gente também erra, né? A gente não pode só falar assim, ó, porque você nunca mais fez isso. Mas a gente também precisa olhar o que a gente deixou de fazer. É como se não tivesse certo ou errado aqui. Porque ambos aqui aprenderam muitas coisas juntos e ainda podem aprender. Mas vocês têm que estar dispostos a aceitar que todos aqui às vezes erramos, né? E não olhar só pro nosso. O que mais aqui? O que virou? Vocês construíram algo de muito valor juntos. Pode ser que vocês tinham também uma parceria e trabalhavam juntos. E às vezes, por vocês trabalhar juntos, o trabalho acabou entrando dentro de casa. As coisas elas foram misturando. Pode ser que o profissional e o amoroso se misturou e acabou que o sentimento dos negócios acabou interferindo dentro de casa. Porque aqui a gente tá... A carta das moedas, elas caíram em cima da casa da árvore.
Vocês estavam crescendo, vocês plantaram, vocês construíram algo. Só que às vezes foi essa construção que desconstruiu essa relação. O que mais? Notícias por caminho distantes. Gente, essa pessoa ela vai ter um último impulso por causa disso aqui, ó. Emoção, sentimento. É como se essa pessoa começasse, ou pode ser você também, né? Como se vocês começassem, ou essa pessoa, a perceber as mágoas não só suas, mas a do outro. Então, às vezes, um afastamento foi necessário, sabe? Às vezes, essa situação que veio para vocês foi necessária para vocês enxergar a importância que cada um tinha na vida do outro. Só que uma mágoa, uma tristeza no nosso coração, muitas vezes ela não vai ser curada sozinha. Às vezes, se eu admitir, ou essa pessoa admite, que eu falhei também e que eu também machuquei, então se eu machuquei, eu tô disposto a ajudar a curar isso. E é como se essa pessoa agora tivesse um último impulso, uma última faísca ali no coração, sabe? Porque tem sentimentos, mas é como se tivesse algo à frente desses sentimentos. E pode ser orgulho, pode ser ego, pode ser uma raiva, uma tristeza. Porque às vezes é como se vocês, assim, se começassem a se enxergar diferentes a partir do momento que vocês, às vezes, começaram a morar juntos. Só que vai de cada um, se vocês vão querer dar essa oportunidade de aceitar essa outra face. E aqui pode ser que para alguns, uma dessas soluções seja uma viagem. Às vezes, para quem era casado, uma segunda lua de mel, ou uma viagem a sós, sem família, sem trabalho, ambos. Às vezes uma viagem para que vocês possam, num lugar diferente, com pessoas diferentes, respirar ares diferentes, conversar e se conectarem novamente, porque houve uma desconexão, mas o sentimento ele ainda está aqui. Entende? E o sentimento aqui, ele já está nessa questão futura. É como se vocês quiserem estarem dispostos, ele pode renascer e mais forte, porque vocês vão passar por tudo isso aqui. Mas para quem quer. Mais uma só. Ó, para quem quer, parceria. Boa sorte. O caminho dessa relação tá aberto. Essa carta aqui, entendi. Entendi. Essa carta aqui, o oculto me fala sobre um sentimento de uma quebra de confiança, mas não necessariamente uma traição, mas uma quebra de confiança. Às vezes é uma atitude, uma fala, algo que para você foi uma traição, mas não necessariamente carnal, sabe? Eu não sinto ter outra pessoa aqui, mas eu sinto que foi atitudes entre vocês dois, a própria convivência, que para você ou para essa pessoa foi uma quebra de confiança e isso desestabilizou tudo e ocasionou essa separação, né? Então, gente, resumindo essa leitura, para quem quer, tem sim uma reconciliação, mas vai acontecer isso aqui, ó, precisa ter isso aqui, esse impulso, essa tentativa de vou fazer novamente, vamos uma última vez tentar. Mas, novamente, para quem quer, e eu sinto muito aqui que tá na mão do aquariano isso aqui, tá? É isso que eu tinha para você, signo do aquário. Perdão. Espero do fundo do meu coração que eu possa ter trazido uma mensagem que vá agregar para você na sua caminhada. É isso que as cartas passaram para mim. Por que eu não consigo finalizar?
É difícil, né? Às vezes querer pôr um ponto final numa situação que ainda precisa acontecer. Ainda tem alguma coisa aqui que precisa passar. O que que é? Eita. Pegar aqui um conselho. Eu fui começar a finalizar a leitura e eu senti uma falta de ar, sabe? Não consegui finalizar. Por que o aquariano não consegue finalizar essa situação? Eu sinto que você quer finalizar, mas você não consegue. Vamos ver aqui. Eu vou pegar um conselho com o tarô dos orixás, porque eu tô sentindo que eu preciso fazer isso aqui. E aqui a gente só obedece, né? Não sou eu que faço as regras. Uma cartinha, por favor, para finalizar. Terra, amor próprio. Desculpa, gente, mas é que tá me vindo aqui uma vontade muito grande de chorar e de colocar pra fora. Aqui fala pra mim, como último conselho, pra você olhar pra você. Quando essa pessoa voltar, é pra você olhar pra você e pra tudo que você já construiu sem essa pessoa. Entende? Aqui me fala como se às vezes você achasse que não conseguisse, né? Sozinho. Mas teve uma quebra aqui que fez muito mal pra você. Você pode ter se visto sozinho por muito tempo, mesmo ao lado dessa pessoa. E isso aconteceu porque você não, dentro dessa relação, você às vezes não se via ali, entende? Você só via você e essa pessoa. Então aqui pede para que quando essa pessoa volte, você olhe para você e veja o que você tem sem essa pessoa, tá? Como se você precisasse trabalhar isso dentro de você para que às vezes as coisas conseguissem a partir de agora andar. Não se prive também, tá? E a carta da proteção. Às vezes, essa pessoa por muito tempo pode ter sido a tua base e aí ela acabou começando a mostrar um outro lado que assustou você. E isso foi o que ocasionou essa quebra. É como se você tivesse uma expectativa e ela não foi atendida. É como se você visse que essa pessoa muitas vezes tivesse que cuidar demais de você e aí ela não conseguiu trazer isso pra você. Porque é pra você cuidar de si mesmo sem depender dessa pessoa, tá? É isso que eu tinha que falar, não sei o que que era, pra quem que é. Como eu falei, quando ela voltar, você vai precisar olhar e pedir ajuda para o que você acredita, para sua fé, porque vai estar na tua mão a escolha disso, tá? Agora sim, a tua ancestralidade tá com você, ela vai te auxiliar nisso aqui, tá? Para que você tenha a melhor escolha. Agora sim, gente! Era isso que eu tinha para você, signo da Aquário. Eu espero do fundo do meu coração que eu possa ter trazido uma mensagem que vá agregar na sua caminhada. Beijos, beijos. Desejo um ótimo começo de semana para vocês e até os próximos vídeos.